10, irmãos. Versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Diz assim, irmãos. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o apóstolo Paulo está dizendo, né, irmãos, de um fundamento, um alicerce, né, irmãos, uma estrutura que ele coloca. Então ele fala, olha, eu já coloquei o fundamento, eu coloquei o alicerce. Agora veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Então isso é coisa séria ou não é, irmãos? Imagina que alguém colocou um fundamento, colocou um alicerce e você vai fazer uma edificação sobre esse alicerce. E aí ele diz aqui, ó, versículo 11, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é o que, irmãos? Jesus Cristo. Então, ele fala, olha, eu coloquei o fundamento, veja como cada um edifica sobre esse fundamento. E ninguém pode trocar esse fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo. Irmãos, se as pessoas pudessem mudar o fundamento, né, eu digo para os irmãos que todo mundo mudaria o fundamento. Porque, irmãos, o fundamento ele é muito importante. Você edifica sobre o fundamento. Os irmãos já viram aquelas pessoas que começam a fazer a casa, uma casa, né, irmãos? E faz o fundamento lá, faz um alicerce e planeja algo grandioso, não é, irmãos? Uma casa de 10 cômodos. E aí, depois que fez tudo aquilo, a pessoa fala assim, meu Deus, eu devia ter feito algo menor, né? Se fosse hoje, eu faria um fundamento menor, eu faria um alicerce menor, eu faria uma casa menor. Mas o fundamento já está colocado lá, já está posto lá. Não tem como mudar, irmãos. E aí a pessoa vai ter que se esforçar para edificar sobre aquele fundamento que ela já fez, que está posto lá. Trazendo para a área espiritual, irmãos, o apóstolo Paulo ele colocou um fundamento espiritual. Esse fundamento é Jesus Cristo. E ele fala assim, olha, tomem cuidado como vocês vão edificar sobre esse fundamento. E vocês não podem mudar. E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmãos, o alicerce está colocado, é Cristo. A edificação, quem faz somos nós. Temos que tomar cuidado para edificar. Ele põe aqui exemplos de edificações. Essa edificação pode ser de prata, de ouro, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. Se for de palha, irmãos, a palavra fala aqui, ele diz que o fogo provará. O fogo vai dizer que edificação é aquela e o quanto ela pode suportar. Imagine você pega uma casa feita de palha e você joga um fogo ali. Vai durar quanto tempo, irmãos, aquela edificação? Nada, né, irmãos? O fogo vai consumir tudo muito rapidamente ali. Vai ficar só a cinza ali só, irmãos. Vai acabar. Se for de ouro, irmãos. Ouro é precioso, né, irmãos? Taca fogo no ouro. Vai durar quanto tempo, irmãos? Um pouquinho mais que a palha, né, irmãos? Um pouquinho mais que a palha. Mas ele vai derreter, irmãos. Vai chegar uma hora que ele vai derreter. Se você pegar prata, a mesma coisa. Se você pegar uma pedra, vai durar bastante, né, irmãos? Vai durar bastante. Mas, irmãos, a palavra fala que vai chegar o dia em que tudo isso vai ser consumido por fogo e não vai sobrar nada. Eu sempre cito um exemplo, né, irmãos? Eu já vi muito carro, né, pegar fogo. E quando o carro pega fogo, aí você pergunta assim, o que o fogo pode queimar no carro? Aí a pessoa fala assim, vai queimar o para-choque que é de plástico, vai queimar o retrovisor, vai queimar os bancos, vai queimar os pneus, vai queimar tudo que é borracha, tudo que é plástico, vai queimar. Irmãos, o vidro derrete como vela, o vidro do carro. O fogo é tão forte que o vidro derrete. A lata se torce toda, não tem mais conserto, não tem mais como recuperar. A lata se torce toda, com fogo que é pouquinho, irmãos. Pouquinho. Aqui quando a palavra fala que o fogo vai provar a edificação de cada um,
Quando se fala em fogo, se fala em aflição, irmãos. Fogo é sinônimo de aflição. Aflição. Nós passamos por aflições, nós passamos por tentações. Batalha espiritual, irmãos. A batalha espiritual vai provar, a aflição vai provar qual é a edificação de cada um de nós. Como nós estamos edificando. Então vejam que isso aqui é muito simples. Não é nada complexo, é muito simples isso daqui. É fácil de entender. Então a nossa estrutura é Cristo. A estrutura pode ser abalada, irmãos? Não, a estrutura é Cristo. O alicerce está colocado. Nós temos uma estrutura. A edificação que é o problema, porque aqui não está falando, irmãos, de salvação. Aqui não está falando de salvação. Aqui não está falando de pessoas que vão perder a salvação pela edificação. Não. Você perde a salvação quando você perde a estrutura. Aqui está falando de uma edificação. Aí veja só. Versículo 14, ó. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê, irmãos? Galardão, prêmio. Então aqui está falando de uma edificação que ela pode resultar lá na frente, depois da salvação lá do último dia, em galardão, em prêmio. Aí versículo 15, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê, irmãos? Detrimento, dano, vai sofrer dano. Mas o tal será o quê? Salvo. Todavia, de que forma, irmãos? Como pelo fogo. Então é como você pegar, por exemplo, você pegar algo bonito, maravilhoso, e ter uma fogueira ali, e você passar com aquilo pelo fogo. Como vai sair do outro lado, irmãos? Vai sair chamuscado, vai sair queimado, vai sair ruim, não é, irmãos? É assim. Então aqui não está mostrando para os cristãos se ele vai ser salvo ou ele vai ser condenado. Não é isso. É se ele vai receber galardão ou ele não vai receber galardão. Se quando Jesus vier, ele vai ser encontrado lindo, maravilhoso na presença de Jesus, ou se ele vai ser encontrado meio baqueado. Não é, irmãos? Então essa é uma questão. Nós temos duas coisas que nós temos que nos preocupar. A primeira, salvação. Nós temos que estar salvos. Para isso nós não podemos perder o que, irmãos? A estrutura, o Espírito Santo. Não podemos perder. Nós temos que ter o Espírito Santo. Mas aí nós temos outra preocupação. É como Jesus vai nos encontrar. Irmãos, essa tem que ser a minha preocupação. Essa tem que ser a preocupação dos irmãos. Tem que ser, irmãos. Não adianta dizer assim, não, o importante é ser salvo. Eu sou simples, eu sou humilde. Eu sendo salvo já está bom. Não é isso, irmãos? Não, não é assim, irmãos. Não é assim. Nós temos que buscar a cada dia, irmãos, crescer. Temos que buscar a cada dia ser discípulos verdadeiros, fiéis, aqueles que batalham, aqueles que lutam. Porque a nossa luta, irmãos, a nossa luta não resulta só em galardão para nós. Preste atenção. Quando você junta galardão no céu, pode ter certeza que você levou essa salvação a muitas pessoas. É porque você trabalhou bastante. E esse trabalho seu não é somente para a sua salvação. O que nós trabalhamos aqui nesse tempo presente, irmãos, é para a salvação dos outros. Então, nós somos ministros, nós somos embaixadores, nós somos reconciliadores, nós somos discípulos de Jesus. Então, tudo que nós fazemos é para quê? É pela obra, é para o reino. Nada vai deixar de ser recompensado. Né? Jesus, ele é fiel. E se a palavra fala que há uma recompensa, que há galardão, tem galardão, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 15, né? Ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós sabemos disso, irmãos? Sabemos. Nós sabemos disso e nós temos que ter, irmãos, essa confiança todos os dias, né? Versículo 17, ó. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia.
E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. E segue-se a hierarquia aí, né, irmãos? Então, ele é o nosso cabeça, né, irmãos? Jesus. Então, isso é muito importante. Por que ele fala isso, irmãos? Porque essa igreja aqui, ela tinha contenda entre os irmãos, né? Por conta dos líderes ali, né? Então, um era de Paulo, outro era de Apolo, né? Aí tinha aqueles que falavam, não, nem Paulo nem Apolo, tem que ser de Pedro, porque Pedro, ele andou com Jesus, né? E é assim, né, irmãos? Até hoje, essa guerra aí, né? É muito difícil, irmãos, é muito difícil o cristão, né? É muito difícil o cristão, ele olhar para Jesus. A palavra fala em Hebreus, né, que nós temos que olhar para ele, olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé. Mas, irmãos, quando você olha para Jesus, Jesus é a sua referência. Imagine Jesus, ele sendo a minha referência, ele é a minha referência, eu tenho que olhar para ele. Eu vou encontrar defeito nele, irmãos? Eu vou encontrar defeito em Jesus? De forma nenhuma. Jesus, ele é perfeito. A palavra dele é perfeita. Então, se eu olhar para Jesus, eu só tenho uma opção, né? Me consertar, irmãos. Me consertar. Eu não vou ter como justificar a minha carne. Se eu não quiser me acertar, eu vou ter que deixar de olhar para ele. Agora, quando eu olho para os homens, né? Quando eu olho para os homens, muitas vezes as pessoas ela olham para os homens. E quando eu digo os homens, para homem e mulher também. Olha para quê, irmãos? Para que um cristão, muitas vezes, quando ele deixa de olhar para Jesus, ele passa a olhar para homens ou mulheres, em busca de um defeito? Porque quando você olha para o homem, ainda que você não queira, você vai encontrar um defeito ali. E quando você encontrar um defeito, a primeira coisa que a sua carne vai querer fazer é justificar a sua falha. Porque você está olhando para um homem que é falho, que é pecador. Então, por isso que a palavra fala, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, a nossa carne não tem vez, irmãos. Não tem como a carne querer se justificar. Não tem como querer justificar uma falha, um erro. Não tem como, porque Jesus ele é perfeito. Então, nós temos que olhar para os homens? Sim. De que forma, irmãos? Não é olhar para seguir, para... a minha força está ali, né? A minha força está ali. Se a pessoa caiu, caiu junto, né, irmãos? Não, de jeito nenhum. Nós temos que olhar para Jesus. Nós olhamos uns para os outros, uns pelos outros, para quê? Para ajudar uns aos outros. Para ajudar uns aos outros. Aquele que está mais forte socorre o que está mais fraco, ajuda o que está mais fraco. Aquele que tem mais conhecimento ajuda aquele que tem menos conhecimento. Aquele que tem mais luta, já venceu mais luta, ajuda aquele que está começando a vencer as lutas. E assim a gente vai caminhando juntos. Mas o nosso alvo, irmãos, né? O nosso alvo, a nossa referência é Jesus. É a estrutura, né? O alicerce que nós temos. E aí, a edificação, né, irmãos? A edificação vai ser dessa forma. Irmãos, 1 João. 1 João capítulo 2, irmãos. Primeira João capítulo 2, versículo 25, irmãos. 25. Diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda.
Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que João aqui está dizendo, irmãos? Ele está dizendo assim, olha, existem pessoas que querem enganar vocês, mas vocês têm a unção. O que é, irmãos? Vocês têm o Espírito Santo e ninguém precisa ensinar vocês. Acerca do que, irmãos? Acerca da estrutura, acerca da base. Não é que você não vai receber ensinamento através de ninguém, não é isso. Mas a base nós temos. Quem aqui, irmãos, pode ser enganado por qualquer picareta aí do mundo? Nenhum de nós pode, irmãos. Nós não podemos mais ser enganados, porque nós já sabemos quem é Jesus. Então, se chegar alguém no nosso meio e falar assim, olha, esse negócio aí de ressurreição dos mortos aí, isso aí é balela, viu? Jesus já voltou, ele já cumpriu. Os irmãos vão acreditar? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Por quê? Porque nós temos a unção. Nós já conhecemos, irmãos, o suficiente para a gente poder seguir adiante. E aí cada dia a gente passa a conhecer mais. Cada dia a gente passa a aprender mais. Mas o que nós temos que aprender daqui para frente, para que é, irmãos? Para que cada dia mais nós tenhamos comunhão, para que cada dia mais a gente aprenda a suportar as lutas, aprenda a vencer as dificuldades. É isso que nós aprendemos todos os dias. Cada dia é uma experiência nova para a irmã Janaína, para a irmã Renata, para todos nós, para o irmão Vero, né, irmãos? Cada dia uma experiência nova. Nosso irmão José, né, irmão? Cada dia uma experiência nova. E aí nós vamos aprendendo, e vamos lendo a palavra, vamos aprendendo da palavra, mas não podemos mais ser enganados, irmãos. É isso que ele está dizendo. E aí, olha só, versículo 28, né, ó. E agora, filhinhos, permanecei nele, em Jesus, né? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, nós já conhecemos Jesus, sabemos como ele é, irmãos. Ele é a nossa estrutura, ele é a nossa base. É para ele que eu tenho que olhar. Como que vai ser a minha edificação, irmãos? Como que eu vou edificar? Se ele é a estrutura, ele é o alicerce, e eu vou edificar sobre ele, e eu tenho que olhar para ele. Eu sei que ele é justo, como ele é justo, eu também tenho que ser. A edificação vai ser muito boa, irmãos. Ela deve ser muito boa. E aí, seguimos, né? Adiante. Um pouquinho mais atrás aí, Pedro, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, irmãos. O versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, irmãos: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, é muito importante, né? Cingindo os lombos do nosso entendimento. Então, os lombos do nosso entendimento, eles têm que ser, irmãos, devem ser fortalecidos, né? Fortalecidos para quê, irmãos? Para eu esperar, né? Esperar inteiramente na graça, irmãos. Imagina que o apóstolo Paulo, ele recebeu um espinho na carne, né, irmãos? Recebeu um espinho na carne. O que ele fez? Ele orou 3 vezes. Para que ele orou, irmãos? Ele estava esperando inteiramente na graça de Deus? Não, quando ele orou 3 vezes, ele queria que Jesus resolvesse aquela questão, aquele espinho. Ele estava sofrendo, ele estava padecendo. O diabo partiu para cima dele, irmãos. E ele fez o que cada um de nós faria. Se colocaria diante de Jesus: Senhor, livra de mim, afaste de mim esse cálice, livra esse espinho da minha vida. E aí o que foi dito a ele, irmãos? Depois que ele orou 3 vezes: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a palavra fala aqui, ó, versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, quer dizer, vigilante, atento, e espere inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa, o que, irmãos? Peregrinação. Então nós estamos nesse mundo aqui, irmãos, como peregrinos e forasteiros. Em relação ao mundo, né? Nós somos peregrinos e forasteiros. Mas em relação aos irmãos, nós somos da família de Deus, né, irmãos? Mas a palavra fala aqui, ó, que Jesus, ele julga cada um de nós pelas obras. A palavra fala, irmãos, que nós somos justificados pela fé, não é, irmãos? Pela fé. Nós temos que esperar inteiramente na graça, mas ele olha para nossas obras. E aí, irmãos? E aí? As minhas obras me justificam? Lógico que não. Lógico que não. As minhas obras não me justificam. O que me justifica é a fé. A fé me justifica. A graça é derramada sobre nossas vidas para quê, irmãos? Para nós podermos vencer. É o que foi pregado aqui na terça-feira, né, irmãos? Na terça, né? Hoje é quinta. Na terça-feira. Então, a graça se manifestou, irmãos. A graça veio. É o que nós temos de importante, é a graça. Mas ele olha para nossas obras e ele espera o que, irmãos? O que Jesus espera das nossas obras? Uma boa edificação. Uma boa edificação. Como que eu estou edificando sobre o alicerce? Sobre Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Eu estou no caminho, eu estou em Cristo. Eu estou na verdade. Eu tenho vida. Como que eu estou conduzindo a minha vida nesse mundo, irmãos? Né? Como que eu estou edificando? É isso que ele olha. A palavra fala, irmãos, a parábola dos talentos, né? Então, a um foi dado 5 talentos, a um foi dado 2 talentos, outro foi dado 1 talento. E aí? O que nós devemos fazer com os talentos, irmãos? Multiplicar. Nós temos que multiplicar o talento. Isso é o quê? É uma obra. Então, Jesus, ele confia a nós talentos. E ele fala, multiplica os talentos. E aí? Quando eu multiplico os talentos, eu estou fazendo o quê? Uma obra. É uma obra própria, irmãos? Lógico que não. Lógico que não é uma obra própria. Quem me deu os talentos foi Ele. Quem me deu capacidade foi Ele. Quem me deu condições foi Ele. Eu tenho que trabalhar aquilo que Ele me dá. Por que Jesus derrama, irmãos? Primeiro, né? A fé. Ele é o autor e consumador da fé. Então a fé começa por Ele, termina por Ele. É Ele que coloca a fé em nós, irmãos. Nem isso nós podemos. A pessoa não pode falar assim de si própria. Eu tenho fé. A fé é eu que... Não, a fé é dele. Ele que colocou em nós. Então ele nos dá fé, nos justifica. Nos dá da sua graça. Não é, irmãos? Então ele nos dá tudo que precisamos, irmãos. Tudo que precisamos para seguir adiante. Mas como estamos seguindo, né? Essa é a questão. E aí diz aqui, ó. Versículo 18, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, a palavra fala dos nossos pais, segundo a carne. Então, por tradição, nós recebemos dos nossos pais o que, irmãos? A forma que nós vivíamos, a vã maneira de viver, né, irmãos? E muitas vezes, hoje, nos dias de hoje, né, nós honramos tanto, né, irmãos? Honramos tantas pessoas que não significa nada, irmãos, para a vida espiritual. Nos ajudaram, né? Nos colocaram no mundo aí, sustentaram cada um de nós, ajudaram cada um de nós, cuidaram, mas para a vida espiritual não está dizendo nada isso. Se você pegar uma pessoa que nasceu numa situação terrível, cresceu numa situação terrível e hoje se converteu a Cristo, e pegar uma que nasceu em berço de ouro, que foi bem tratada, bem cuidada e se converteu a Cristo, na vida espiritual não está dizendo nada disso aí, irmãos. As duas estão do mesmo jeito, né? O que vai contar é o que elas edificam daqui para frente.
Mas, muitas vezes honramos tantas pessoas, irmãos, e quando chega a vez de honrar Jesus, é uma dificuldade muito grande, irmãos. É uma dificuldade muito grande do cristão honrar Jesus. Olhar para aquele, né, irmãos? Olhar para aquele que derramou da graça, que derramou o Espírito Santo, que derramou sabedoria, a paz do alto, tudo sobre nossas vidas. E nós precisamos, cada dia, irmãos. Né? Então ele está dizendo aqui, versículo 18, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Aqui ele está falando, né, irmãos, do ouro e da prata, como coisas corruptíveis, né? Coisas corruptíveis. Está relacionada à vã maneira de viver, coisas que recebemos dos nossos pais. Aí tem um povo sábio, né, segundo o mundo, que fala, né? O meu Deus é o Deus do ouro e da prata, né? Jesus está dizendo, através de Pedro, do Espírito Santo aqui, que ouro e prata é coisa corruptível. O nosso Deus não é Deus de coisas corruptíveis. O nosso Deus é Deus de coisas incorruptíveis. Então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos dar são coisas incorruptíveis, coisas que não se acabam. Essas coisas corruptíveis, quem nos deu foi nossos pais. Quem nos deu ouro e prata foram os nossos pais. E muitos nem isso deram, né, irmãos? Muitos nem isso deram. Mas isso aqui é do mundo, né? Versículo 19. Mas como que Jesus nos salvou, como que ele faz com nós, irmãos? Versículo 19, ó, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesse último tempo, por amor de quem, irmãos? Por amor de vós, de nós, né? E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem aonde, irmãos? Em Deus. De que forma? Ó? Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração de que forma, irmãos? Puro. Então, irmãos, a nossa alma deve ser purificada para a obediência à verdade. Nós temos que ter um amor fraternal, temos que exercer isso daí, irmãos. O amor de família, tem que haver união, comunhão, né, irmãos? Versículo 24, ó, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Irmãos, só tem uma forma de ser gerado da semente incorruptível, é através da palavra de Deus. É através do Novo Testamento, né? Versículo 24, ó. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece até quando, irmãos? Para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E aí aqui no capítulo 2, no versículo 1, ele já vem dizendo, né, ó. Deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e fingimento, e invejas, todas as murmurações. Quer dizer, deixa o passado, deixa tudo aquilo que se viveu. Por quê? Porque agora, irmãos, temos uma estrutura, um alicerce, temos que edificar coisas novas e coisas boas, coisas incorruptíveis, né? Versículo 2, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então essa é uma questão, né, irmãos? Já provamos que Jesus é bom? Já provamos que ele deu a vida por nós? Que a palavra fala, irmãos, que ele já provou amor para conosco. Ele deu a vida por nós sendo nossos pecadores. Então, o amor de Deus, irmãos, ninguém tem como falar assim, não, Jesus não ama. Jesus, ele ama nessa situação, mas naquela ele não ama. Não, ele deu a vida por todos os homens, sendo todos pecadores. Então, ninguém tem o que falar de Jesus, né? Ah, mas lá no Antigo Testamento, lá foi, então, vai ver quem é o Senhor lá, né, irmãos? Vai ver quem é o Senhor que operou lá. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não é assim. Né? Então, essa é a questão. É saber se localizar, né? E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas,
sois edificados, o que, irmãos? Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí os irmãos falam assim para mim, mas como que eu vou oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Os irmãos fazem isso? Irmãos, nós fazemos isso em todo o tempo. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros, quando nós estamos seguindo após Jesus, nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais em todo o tempo. Toda vez que você crucifica a sua carne, toda vez que você mortifica a sua carne, toda vez que você olha para Jesus e você se coloca diante dele e reconhece as suas misérias, você está oferecendo um sacrifício espiritual, irmãos. Por quê? Porque na batalha da carne contra o espírito está vencendo. Então Jesus está vendo a sua obra. Ele está vendo a forma como você está edificando sobre ele. E essa é a questão, né, irmãos? Aqui versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra preciosa, a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será o que, irmãos? Não será confundido. Os irmãos creem em Jesus? Glória a Jesus. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha que coisa, irmãos. Então, aqui diz assim, né, irmãos? Olha, agora vocês desejem, né, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Irmãos, se ele apresenta aqui, se Pedro apresenta em Cristo o leite racional não falsificado, é porque existe um leite falsificado. Existe um leite falsificado e que muitos tomam aí, se alimentam até hoje. Então, o leite é para quem, irmãos? O leite é para o bebê, né? É para o bebê, é para aqueles novamente nascidos, aqueles que nasceram, né? Porque em Cristo nós nascemos de novo. Começamos ali tomando leite racional não falsificado e vamos crescendo. E aí, nós já provamos que ele é bom. Jesus é bom, é para ele que eu devo olhar, é ele que eu devo seguir e vou seguir. As coisas estão dando errado, irmãos, vai melhorar. Se você estiver com Cristo, vai começar a dar certo. Não é, irmãos? Nada, irmãos, nada permanece para sempre, irmãos, aqui nesse mundo. As tribulações são desse mundo. As tentações são desse mundo. Porque as tentações, elas estão relacionadas à nossa carne. Vai ficar aqui, irmãos, vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. As enfermidades vão passar todas, não vai ficar uma. Quando Jesus vier, irmãos, tudo isso vai se acabar. Então as pessoas, elas querem pôr estrutura para a vida delas. Irmãos, nós não temos estrutura nenhuma que não seja Cristo. Ah, o meu emprego é uma estrutura. Ah, o emprego é uma estrutura? O emprego se acaba, irmãos. O emprego se acaba. Né? Família, minha família. Tá, se você estiver em Cristo, glória a Jesus, você vai seguir adiante e vai honrar a sua família. E Jesus vai derramar graça, tudo. Sai de Cristo para ver se existe uma família estruturada sem Cristo, irmãos. Não existe. Então, uma família é estruturada quando? Quando Jesus, ele é a base ali, irmãos. Jesus, ele é o alvo ali para todos. Né? Do contrário, irmãos, não podemos nos apegar a nada, né? A nada. Temos que verdadeiramente olhar para Jesus. Lá no Briquet foi pregado também na terça-feira, né, irmãos, sobre as obras da carne, né, e o fruto do Espírito. E a idolatria, né, irmãos, é uma obra da carne. Idolatria, irmãos, é o que mais tem hoje aí. As pessoas são idólatras. O ser humano é idólatra demais, irmãos. Até aqueles que falam, não acredito nisso não acredito em nada. É idólatra. A pessoa, a confiança dela está em coisas, está em pessoas,
está em bens, e não está em Deus, irmãos. Não está em Deus. Porque se a minha confiança está em Deus, é nele que eu vou buscar. É para ele que eu vou olhar. É nele que eu vou confiar e vou seguir adiante, irmãos. Agora, se a minha confiança estiver em qualquer outra coisa, a idolatria toma posse. E eu vou me perder e não vai dar certo não, né? Não vai dar certo não. Amém, irmãos? Jesus abençoe. Irmã Selena, vem aqui, Selena.